Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Irmãos, hoje nós vamos falar mais um pouquinho de Jesus. Amém? Um dos valores que nós temos, assim, inegociáveis como igreja, é de tudo que falarmos e tudo que fizermos seja cristocêntrico. Que o nosso louvor seja cristocêntrico, que aquilo que a gente fala aqui seja tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, eu quero hoje, junto com vocês, falar mais um pouquinho sobre Jesus. E hoje de uma forma que os mais antigos aí vão se identificar muito, porque dessa maneira de expor a vida e a obra de Jesus, nós fazíamos isso assim constantemente há alguns anos atrás. E meditando e pensando um pouquinho naquela época, acabou sendo era uma coisa até automática que a gente ia fazendo e talvez, de alguma maneira, até às vezes a gente não foi muito profundo naquilo que a gente entendia, ou não foi tão profundo quanto poderia, né? Então, por isso também eu quero trazer de volta esse assunto hoje e conversar um pouquinho com vocês, e expor dessa maneira como a gente vai fazer aqui, e falar um pouquinho sobre a vida e sobre a obra de Jesus, quem ele é, o que ele fez e o que ele está fazendo nesses dias e tem nos convidado para participar. A gente já teve um tempo tão precioso aqui eu acho que esse tem sido o anseio dos nossos corações, que é de conhecer mais Jesus. Eu não sei como tem sido isso para ti, como tem ardido isso no teu coração, mas no meu tem acontecido algo nos últimos tempos e a ênfase que tem vindo sempre tem sido o desejo, despertando cada vez mais o desejo de conhecer Jesus de uma maneira que eu ainda não conheço. Porque às vezes o nosso conhecimento a respeito de Jesus, ele está muito raso. Jesus é eterno e é impossível que a gente conheça ele em toda a sua plenitude. Mas ele nos convida a conhecê-lo e continuar conhecendo ele todos os dias. Então, se tem uma coisa que nós não podemos é deixar de desejar conhecer Jesus mais profundamente. Ele tem muito mais para nos revelar a respeito dele mesmo do que nós podemos imaginar. E uma das obras do Espírito Santo nesses dias, e para isso ele foi enviado, é justamente para revelar Jesus, para mostrar Jesus, para nos falar a respeito dele, para mostrar a glória dele, para revelar quem realmente é o Filho de Deus. E eu quero, junto contigo nessa noite, entrar um pouquinho mais fundo nisso, com esse coração, tá, irmãos? Com esse coração desejando conhecer mais profundamente Jesus. Ele precisa ser o principal desejo do nosso coração. Ele precisa se tornar o principal desejo do nosso coração. Ele precisa se tornar aquele que nos fascina. Quando alguma coisa é comparada a Jesus, não tem brilho algum. Precisa ser assim na nossa vida. Amém? Tu deseja conhecer Jesus? Então, o primeiro texto, tu quiser ler aqui, quiser abrir na tua Bíblia, até para marcar na tua Bíblia, se tu ainda não tem esse texto marcado, eu gostaria de iniciar com esse, de Colossenses 1,15, onde Paulo ele traz uma imagem a respeito de Jesus, fala sobre isso, ele diz, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia.
pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu quero começar te deixando uma dica de um tema de casa. Use esse texto agora nessa semana no teu tempo com Deus, lá no teu tempo devocional com o Senhor. Use esse texto. Eu até te diria, quem sabe tu pode ler ele todos os dias. Todos os dias. Com um coração, com uma oração pedindo Espírito Santo, me revela esses aspectos de Jesus. Só nesse texto nós poderíamos ficar a noite inteira e ainda não conseguiríamos, né, tirar tudo que Paulo está expressando aqui a respeito de Jesus, mas eu pensei em começar com ele porque ele traz uma imagem ampla de quem é Jesus. Ele não foi apenas um homem judeu que nasceu há mais de 2000 anos atrás e que revolucionou a época, bagunçou a cabeça de muitos lá religiosos da época, serviu e amou muitos, curou muitos, morreu numa cruz, ressuscitou, né? A palavra nos fala isso, mas ele é muito mais, é muito mais pleno de graça, de bondade, de amor, de vida. Então, quanto mais nós procuramos conhecer Jesus, nós vamos nos surpreender que quanto mais a gente tenta conhecer Ele, mais Ele se faz conhecido, mas mais surpreendidos nós ficamos, porque sempre vai ter um aspecto novo que Ele vai estar revelando. Porque Ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas por Ele e subsistem por causa dEle. É o Deus que não foi criado. Jesus esteve presente na criação e Ele próprio não foi criado. Isso é difícil até de a gente conseguir compreender, mas eu estou começando com isso para despertar em nós esse senso de admiração, de fascinação. É esse o Jesus que eu sirvo, é esse o Jesus que eu tenho procurado conhecer, é Ele que eu tenho amado, é Ele que eu tenho buscado entregar minha vida todos os dias. Então, quanto mais nós o conhecemos, mais fascinado por Ele nós vamos ficar. Amém? Tem sido assim contigo? Então, um primeiro aspecto a respeito de Cristo é que Jesus é o Deus que se fez homem. É o Criador que se tornou criatura. Não existe nenhum tipo de comparação, de maneira alguma podemos comparar uma transformação ou uma mudança dessas em qualquer outra situação ou em qualquer outro ser. Não existe. Porque o Criador, ele se tornou criatura. O Deus Todo-Poderoso se tornou homem para estar com os homens, para andar no meio dos homens. Em Filipenses 2, 6 a 8, Paulo, ele traz isso com muita clareza, né? Ele diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas, esvaziando-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a um homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos aqui Jesus, o homem. Aquele que se tornou homem. E uma coisa que é preciso dizer, Jesus, ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o primeiro aspecto que a gente precisa ter em mente, se Jesus ele é homem, então ele é acessível. O Deus se tornou homem e com isso ele também se tornou acessível. Aquele Deus que só podia se imaginar como ele era, temê-lo pelas coisas grandiosas que ele fazia, agora ele se torna visível. João diz, nossos olhos viram ele, nossas mãos apalparam ele, ele se tornou presente.
Ele se tornou real. Não era mais uma força da qual falavam. Não era mais um ser que não tinha forma. Não, o Deus se tornou homem para mostrar quem ele era. Aqui diz que ele é a imagem exata do Deus vivo. Isso mexe contigo? Nós precisamos conhecer esse homem. Né? Às vezes a gente brinca, né? Ouve falar de alguém e pensa assim, eu gostaria de conhecer esse homem. Esse homem aqui vale a pena conhecer. Esse vale a pena conhecer. E quanto mais nós conhecemos, mais é impressionante que mais atraídos por ele nós ficamos. E alguns aspectos na questão de Jesus, ou Deus que se tornou homem em Cristo, né? Em João, nós vemos João dizendo que o verbo se tornou carne. Um pouquinho antes ele diz, olha, o verbo estava com Deus e era Deus. E aí depois, em João 1,14, ele diz, olha, o verbo, a palavra que estava com Deus e era Deus agora se tornou carne. E andou entre nós, esteve conosco. Então, o Deus que vem se fazer real, vem se fazer presente de uma forma que os homens podiam ver, tocar, experimentar a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia e ficarem impressionados com ele. Jesus ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. O texto que nós acabamos de ler de Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Então, Jesus é a revelação perfeita de Deus, irmãos. Ele é a revelação de Deus. Então, aquela coisa que às vezes a gente escuta, será que Deus existe? Sim, ele foi visto aqui na Terra. Como assim? Sim, ele foi visto aqui. Jesus. Ele se tornou homem para se mostrar aqui, para se fazer presente entre nós. Como homem, ele experimentou a nossa humanidade. Isso é um aspecto bem interessante, bem importante nós entendermos. Porque às vezes a gente ainda pensa que Jesus, mesmo sendo homem, mas ele tinha alguns privilégios como Deus, ou tinha algumas coisas que ele não experimentou como homem. Não. Jesus ele experimentou tudo como um humano de verdade. Então, ele sentiu fome, ele cansou, ele foi rejeitado, ele sentiu dor, ele chorou. E todos os aspectos que a gente pode imaginar assim que nós convivemos e faz parte da nossa vida, isso também esteve presente na vida de Jesus. A única coisa que não teve presente na vida dele foi o pecado. Né? E porque ele decidiu não pecar. Nós vamos ver isso depois. Mas ele foi homem e ele sentiu como nós sentimos. Isso traz um aspecto tão pessoal de Deus para nós, porque antes a gente poderia pensar num Deus distante que não sabe como a gente se sente. E talvez para Deus tirar todas as dúvidas de que ele sabe realmente como a gente se sente, ele decide, bom, então tá, eu vou me tornar homem para sentir exatamente o que eles estão sentindo. E foi o que Jesus fez. Ele sentiu exatamente o que nós sentimos. A encarnação de Jesus, ou Jesus nascendo como homem, também foi o cumprimento de várias profecias. Talvez uma das mais lembradas e conhecidas, essa que está em Isaías 9, né? Que diz que o Messias, não é esse o texto ali, mas fala lá, de um menino nos nasceu, um filho vos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai poderoso, Pai eterno, Pai poderoso. Ou seja, as profecias que foram dadas a respeito de um futuro homem, um menino que nasceria, um homem que viria a se tornar homem e que seria a expressão de Deus. Então, quando Jesus nasce, essas profecias se cumprem. E nós temos essas profecias em Isaías, temos elas em Daniel, em todos os profetas tem alguma menção, desde lá de Moisés, tem alguma menção a respeito do
filho que viria a nascer. Desde antes, desde lá de Adão já, havia menção sobre isso, né? Então as profecias foram cumprindo. Por que isso é tão importante, irmãos, a gente considerar? É porque se essa profecia se cumpriu, todas as outras vão se cumprir. Amém? Isaías disse isso aqui, ou Deus falou isso aqui através de Isaías, 700 anos antes que Jesus nasceu. Se passaram 7 séculos. E aí aconteceu. Tem várias profecias na palavra de Deus que já se cumpriram. Tem outras que ainda não se cumpriram. Mas é importante, quando nós olhamos para esse aspecto, ter a esperança e a certeza de que todas se cumprirão. E talvez a mais desejada de todos nós hoje seja aquela gloriosa profecia que fala que Jesus voltará. E lembrando do tempo dos apóstolos, Pedro falou sobre isso, porque naquela época já tinha pessoas que diziam: essa história não é verdade, olha só quanto tempo demorou. E aí Pedro ele intervém e diz assim: olha, na verdade só está demorando por um motivo, porque Deus é misericordioso, Ele quer que todos sejam salvos. Mas nós nunca estivemos tão próximos do cumprimento dessa profecia como nós estamos. Então isso precisa também mexer no nosso coração. Que tipo de pessoas nós precisamos ser esperando essa gloriosa profecia se cumprir do retorno de Jesus? Nós precisamos nos tornar semelhantes a Jesus. E sempre que nós contemplamos a Ele, nós nos tornamos parecidos com Ele. Essa noite, o que a gente está fazendo aqui? A gente está contemplando Jesus. Está procurando ver aspectos a respeito da vida dEle. Está olhando para Ele, colocando nossos olhos nele. E o princípio que está por detrás de tudo isso na palavra diz que aquilo que nós olhamos, para aquilo que nós olhamos, que nós desejamos, tal qual nós nos tornamos. Então, se nós estamos olhando para Jesus para procurar conhecer a Ele, nós vamos nos tornar semelhantes a Ele. Essa é a esperança que está no nosso coração. Como homem, Jesus ele podia morrer no nosso lugar. Em Hebreus 2,14 fala para que pela morte destruísse o que tinha o poder da morte. Isso é um aspecto bem interessante de a gente pensar, irmãos. Porque um homem pecou e aquela dívida só poderia ser paga por um homem. Não foi encontrado nenhum homem em todos os tempos, depois de Adão, que fosse capaz de pagar a dívida que o pecado havia gerado. Então, o que Deus fez? Ele proporcionou o homem que fosse perfeito e que poderia morrer pagando pelo pecado que um outro homem havia cometido. É por isso que a palavra chama Jesus de o último Adão. É um outro tipo de homem. Um homem perfeito. E aí, quando nós vamos ler Romanos, nós vamos ver que Paulo ele nos ensina que tal como Jesus é, nós também somos nele. Então, a partir de Jesus, um novo tipo de gente foi feito, foi criado, e nós fazemos parte desse novo tipo de pessoas. Isso tudo porque Jesus veio em carne, né? O Deus que se fez carne. Nós vemos também, eu citei aqui, a vida substituída, né? O último Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem veio a justificação. Então, nós vemos Jesus tomando o lugar desse novo homem para fazer uma nova criação, para tornar viável novamente o acesso da humanidade ao Pai. E algo que a gente também precisa levar em consideração, irmãos, é que Jesus como homem, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi exaltado, ele está sentado à destra do trono de Deus no céu, ele está lá como homem intercedendo por nós e como homem ele vai voltar. Eu não sei se tu espera alguma coisa diferente disso, mas Jesus ele está voltando como homem. Um homem glorioso que vai governar a terra. E nós somos convidados a participar desse governo. Como isso vai ser, nós ainda vamos ver. Mas vai ser tremendo, isso nós podemos ter certeza.
E uma coisa que eu também gostaria de a gente olhar é com essa questão de Jesus, ele sendo exaltado, está sentado no trono no céu, ele está lá como um sacerdote intercedendo por nós, mas ele também está lá como um rei, o rei dos reis, o rei de reis, o senhor dos senhores, que um dia voltará para governar sobre todos os reis, sobre toda a terra. E tem um aspecto interessante aqui, que Jesus está sentado à direita do Pai, encarnado, representando os homens, como reinando com Deus sobre a criação. Ou seja, nós estamos representados à destra do Pai, de Deus na altura, por um homem que nos torna novamente aqueles que são chamados para, junto com Ele, como sacerdotes e como reis, reinar na terra. Então Jesus tornou isso possível. Jesus tornou possível o cumprimento do desejo do coração de Deus. Porque Deus, quando cria Adão, ele cria Adão para ser um sacerdote, para ministrar diante dele, e como sacerdote, depois ministrando diante dele, também sendo aquele que governava, que reinava sobre toda a criação. E sabemos que isso havia sido interrompido por causa do pecado, mas Jesus torna isso novamente possível. Jesus, como homem, ele está sentado, foi exaltado e colocado num trono nos céus. E o versículo de Efésios 2:6 diz que Deus nos ressuscitou com Ele, com Cristo, e com Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quer dizer, Jesus conquistou esse lugar de volta. O lugar que Adão havia perdido, que havia cedido por causa do pecado, Jesus ele conquista de volta e novamente nos convida a sermos juntamente com Ele sacerdotes e reinar juntamente com Ele. Isso precisa encher o nosso coração de esperança, irmãos. Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo e ele foi cheio, ele foi guiado, ele foi ensinado para cumprir o propósito de Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo para demonstrar o caráter de Deus. Então, a gente vê que Jesus, como homem, ele não começa o ministério dele antes de ser cheio do Espírito Santo. A gente até pode... Tem a frase ali, né, que a gente pode lembrar e pensar que Jesus, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele era apenas conhecido como filho do carpinteiro. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele começou o ministério dele. E a partir dali, ele começou a revelar quem ele de fato era, o Filho do Deus Altíssimo, a imagem daquele que criou todas as coisas. Em Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Vem à mente que Jesus, ele, em certa ocasião, disse assim: eu não faço nada que o Pai não diz para fazer. Eu só faço aquilo que o Pai diz que é para fazer. Jesus ele era totalmente, como homem, submisso ao Pai Celestial, submisso a Deus Pai. E dessa forma ele foi cheio do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que ele andava por todas as partes fazendo bem. Ele ia de povoado em povoado. Ele curava enfermos, ele ressuscitava mortos, ele proclamava a chegada do reino de Deus. Ele amava, ele servia, ele era misericordioso, ele era bondoso. Por todas as partes que Jesus andou, ele trouxe junto com ele uma expressão do reino de Deus. Por isso que ele dizia, o reino de Deus é chegado. Porque ele trazia junto consigo uma expressão do reino de Deus. Um reino que ainda vai ser pleno sobre toda a terra, mas que aquelas pessoas naquele período em Jerusalém e nos arredores puderam experimentar na prática o que era Deus conosco. Eles puderam experimentar isso de uma maneira palpável, visível, o que significa Deus conosco. Então Jesus, ele, uma vez que foi ungido pelo Espírito Santo, ele expressou o quê?
o reino de Deus. O desejo do coração do Pai. Ele foi uma extensão do que estava acontecendo no céu, aqui na terra. Ele expressou isso. Irmãos, nós somos chamados para, em Cristo, juntamente com Ele, ter esse mesmo tipo de expressão. Trazer para a realidade aqui na terra a realidade que está estabelecida no céu. É por isso que Pedro, ele entende a questão de sermos sacerdotes, e ele fala que somos sacerdotes, somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus, sacerdotes reais com uma finalidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, é que com Jesus ele restaurou o nosso sacerdócio. Ele restaurou o propósito de Deus na nossa vida. Então hoje ele espera que nós, tanto individualmente e corporativamente como igreja, sejamos agentes que trazem para a existência dessa terra, para essa realidade de caos que nós estamos vivendo hoje, né, de injustiça, que a gente traga expressões do reino dos céus aqui na terra, do reino que está por vir, expressões, flashes desse reino aqui, trazendo ordem, trazendo beleza e trazendo abundância. Nós somos restaurados em Jesus para isso, irmãos. Agora, precisamos assumir esse lugar de sacerdócio diante de Deus e de também assumir essa posição de reinarmos aqui onde nós estamos, não como reis acima de Deus ou de outras pessoas. Não se trata de eu me tornar um rei, não. Eu faço parte de uma corte real, de uma corte celestial. Então eu tenho essa autoridade, tu tem essa autoridade porque tu faz parte dessa corte, da corte do Filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E assim nós somos chamados para trazer expressões do reino de Deus nesses dias que nós estamos vivendo. Outro aspecto que faz toda a diferença nós entendermos é que Jesus, ele não pecou. Olha bem, isso é bem importante, tá, irmãos? Jesus era 100% homem. O texto que nós lemos de Filipenses diz que ele abriu mão dos privilégios de ser Deus, ele abriu mão da glória de ser Deus, ele abriu mão do poder que ele tinha como Deus para se tornar homem e se mover, operar como homem, como um novo tipo de homem. E como esse novo tipo de homem, ele nunca pecou. E é importante que a gente entenda que ele foi... aqui o texto de Hebreus diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Embora filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então Jesus ele foi tentado das mais variadas formas. A gente sempre tem em mente aquela tentação que aconteceu ali no deserto, aquela primeira, depois que ele foi batizado. Diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto, e depois de jejuar e orar durante 40 dias, diz que o diabo foi lá e foi tentar ele. E às vezes a gente fica pensando que a tentação de Jesus foi aquilo ali. E depois que ele venceu aquilo ali, acabou. Mas a gente precisa entender que ele continuou vivendo depois durante mais 3 anos ali, no ministério dele, e estava sujeito a várias situações onde o inimigo continuava trazendo situações e possibilidades para que ele pecasse e, como Adão, fosse desqualificado de estar conectado com o Pai. Mas Jesus ele não se rendeu ao pecado. Jesus ele não aceitou se render ao pecado. Jesus ele não aceitou deixar que a carne viesse dominar sobre a vontade dele.
Mas ele se sujeitou completamente a Deus, à vontade de Deus, à vontade do Pai. O texto que nós lemos lá de Filipenses 2, mais para o final, diz que ele foi fiel, ele foi obediente e fiel até a morte, e morte de cruz. Então Jesus ele foi um modelo, mas ele foi mais do que um modelo, ele foi aquele que venceu o pecado. Ele não se sujeitou ao pecado, ele não se rendeu ao pecado. E aí a gente pensa nos ensinos de Paulo, que diz que nós, em Cristo, somos novas criaturas. Então quer dizer, existe alguém habitando em nós, nos dando uma capacitação eterna para também vencermos o pecado. Para também não cedermos ao pecado. Jesus que não pecou, ele habita em nós, ele vive em nós. Então ele é o único que pode vencer o pecado na nossa vida. E com esse entendimento precisamos nos sujeitar a ele todo dia para também sermos vitoriosos sobre todo tipo de pecado. Esse gráfico aqui, eu lembrei de uma das escolas que a gente fez há 2 ou 3 anos atrás, que falava sobre a obra da cruz, e eu estava lembrando desse gráfico, e eu pensei em trazer ele, porque aqui ele fala de algumas experiências que Jesus teve e de umas atitudes ou reações que ele teve diante dessas experiências. E essas experiências aconteceram no caminho dele para a cruz. Enquanto que ele vivia como homem, enquanto que ele operava como homem, obedecendo a Deus, ele sabia para onde estava indo, ele sabia que ia ter que passar por uma provação terrível, que seria morrer na cruz, e não por causa do pecado dele, mas por causa do pecado dos outros, pecado da humanidade, inclusive os nossos. Então, nesse processo, Jesus ele andou e ele experimentou algumas coisas. Por exemplo, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, ele perdeu direitos, perdeu suas posses, ele foi acusado falsamente, ele foi traído, foi despido, fisicamente debilitado. E aí nós vemos as atitudes de Jesus. Ele abre mão do direito de ser resgatado, ele abre mão do direito de ser amado, ele está sempre disposto a perdoar aqueles que o ofendem, ele abre mão do direito de estar certo, ele abre mão do direito de ser compreendido, ele abre mão de toda a autoproteção. Quando ele está na cruz, ele tem aquela situação, né, de o povo dizendo para ele, desce daí, se tu é Deus mesmo, sai daí, né? E aí ele cita, olha, eu poderia pedir para meu pai, ele mandaria uma legião de anjos. Mas ele, como homem, decidiu ser obediente e aprender a obediência por aquilo que sofreu. Então ele sabia que fazia parte do processo, daquilo que Deus queria fazer nele e através dele. A cruz fazia parte desse processo. Então houveram todas essas dinâmicas acontecendo na vida dele, e as reações de Jesus sempre foram para fazer a vontade do Pai e nunca a dele. Agora, por que eu lembrei de trazer esse gráfico? Porque nós precisamos nos colocar dentro desse gráfico. Nós precisamos nos colocar dentro dessas experiências e analisar que tipo de atitudes nós estamos tendo. E mais do que isso, irmãos, nós podemos passar por vários tipos dessas experiências aqui, no nosso caminho, né, para a cruz. Mas diferente de Jesus, é que ele passou por esse processo todo sozinho. E diferentemente dele, quando nós estamos passando por processos na nossa vida que trazem algum tipo de experiência como que está aqui, ou algum outro tipo de experiência ruim na nossa vida, a diferença é que nós não estamos passando por ele sozinhos, porque Jesus passou por todo esse processo e ele continua nos acompanhando em cada um deles.
Então, quando Jesus ele diz, ele fala, por exemplo, olha, se vocês querem me seguir, tomem a sua cruz e sigam-me. Mas Jesus, ele não nos deixa sozinhos nesse processo. Quando acontecem processos de quebrantamento na nossa vida, por exemplo, em algum momento onde somos rejeitados ou abandonados, são processos de quebrantamento. Estamos sendo quebrados, amassados. Jesus foi amassado e quebrado sozinho. Ele suportou e ele venceu. E por isso nós podemos ter esperança que quando nós estamos passando por algum tipo desses processos, ele, aquele que já venceu, ele está andando por meio desse processo conosco. E isso precisa encher o nosso coração de esperança. E de mais desejo ainda de conhecê-lo cada vez melhor. E o interessante, irmãos, é que normalmente são nesses processos de quebrantamento onde nós temos as maiores experiências com o amor de Deus, com o amor do Pai, com a graça dele, com a misericórdia dele, com o cuidado dele, com o afago dele, enfim, em tudo aquilo que ele é pleno. Normalmente é quando nós estamos quebrados, é onde nós temos as maiores experiências de conhecer Jesus mais profundamente. Porque, às vezes, fora de um quebrantamento, nós estamos altivos, soberbos, autossuficientes. E pensamos talvez que já conhecemos ele o suficiente. Então, alguns desses processos, eles vêm e nos quebrantam para que nós possamos perder o controle de tudo, chegar no final de todo o recurso humano e experimentar o recurso que vem do Senhor. E o maior recurso que vem do Senhor, sabe qual é? Ele mesmo. O maior recurso que vem dele é ele mesmo. Às vezes a gente fica buscando soluções em Deus para algumas coisas. Sabe qual é a maior solução? Ele. Quando nós temos ele, nós temos tudo. Agora, se nós ficamos só buscando algumas soluções nele, nós estamos limitando quem ele é. E não estamos nos relacionando da maneira adequada com ele. Porque ele é tudo. Então, o nosso coração precisa estar desejando constantemente conhecer ele mais profundamente para que ele seja tudo em nós. Faz sentido para vocês? Vocês têm passado por algum processo de quebrantamento nesses dias? Tem passado por alguma coisa que está sendo difícil? Parece que está amassando, parece que está querendo tirar, que tira teu fôlego. Tu fica pensando, não vou suportar. Mas eu posso afirmar, baseado na palavra de Deus, de que tu não está sozinho, ele está contigo. Ele está andando por esse processo contigo. Assim como ele anda comigo. E para mim foi libertador entender isso, sabe, irmãos? Porque antes de eu compreender que esses quebrantamentos que vêm sobre a nossa vida eram permitidos por Deus para que ele extraísse de nós o melhor, que era a própria vida do seu filho, antes de eu entender isso, eu pensava que quando vinha esse tipo de quebrantamento, esse tipo de problema, de situações, de tribulações que a gente enfrenta, era castigo de Deus. Então, eu tinha uma relação conturbada com Deus como pai, porque eu tinha medo que ele viesse me castigar. Mas quando eu comecei a compreender que esses processos não são castigo, mas são favor, ele está cuidando de nós através de cada um deles. É o favor dele na nossa vida para nos tornar cada vez mais semelhantes ao Filho dele. Aí os processos não se tornaram mais fáceis, tá? Porque cada um tem as suas dinâmicas e cada um é difícil mesmo. Mas o que mudou completamente foi que agora eu sei que ele está comigo. Eu sei que ele está andando por esse caminho comigo. Eu sei que ele está ajudando eu a carregar a cruz naquele momento. Amém? Então eu pensei em trazer isso para trazer esperança para o teu coração também. João Batista, quando ele batiza Jesus e que ele vê o Espírito Santo de Deus descer sobre ele, ele diz algo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João teve clareza e revelação de quem era aquele homem, Jesus.
aquele nazareno, Jesus, aquele filho do carpinteiro, Jesus. João olhou para ele e disse assim: esse aí, ele é o Cordeiro de Deus que foi dado por Deus para tirar o pecado do mundo. E foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus, ele não morreu por causa dos pecados dele, ele morreu por causa dos nossos. Na verdade, ele morreu pelos pecados da humanidade inteira. Dá para imaginar o peso que Jesus sentiu naquela cruz? Nós ficamos horrorizados quando vemos cenas de Jesus sendo crucificado, nós ficamos horrorizados pela violência dos romanos torturando ele, ficamos horrorizados pela crueldade que era uma pessoa ser pregada numa cruz, mas a gente não consegue ter a dimensão mais terrível de tudo isso, do que significou aquele homem pendurado numa cruz carregar as nossas culpas, carregar os nossos pecados. A gente não consegue ter essa dimensão. Tem uma música que a gente canta aqui que fala mais ou menos assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados naquela cruz. E realmente nós nunca saberemos. Não tem como a gente imaginar o que Jesus sentiu. Porque Isaías diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E Jesus, ele toma o pecado da humanidade toda. Jesus, ele nunca havia sentido separação do Pai. Até aquele momento. E tem uma frase que Jesus diz ali que para mim um dia isso saltou aos meus olhos. Duas frases, na verdade. Em primeiro ele diz: meu Deus, por que tu me desamparou? Meu Deus, por que tu me desamparou? E um dia me veio assim algo no meu coração a respeito dessa frase, que foi exatamente no momento onde Jesus, ele experimenta o que é estar afastado de Deus. E não era porque ele tinha pecado, era por causa dos nossos pecados, da humanidade toda. E ele experimentou o que era o pecado. O Deus santo, puro, íntegro, limpo, santíssimo, em toda a sua essência, experimentou o que era o pecado, irmãos. E não o dele, nosso. Não dá para a gente imaginar o que foi isso. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. 2 Coríntios 5,21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esses dois textos, eles trazem uma ênfase. Quem tomou a iniciativa nisso? Foi Deus. A humanidade estava separada. Quem toma a iniciativa para reatar esse relacionamento? Foi Deus. Ele coloca o filho dele na cruz quando nós ainda éramos pecadores. A gente poderia dizer assim, que Deus não tinha garantia nenhuma de que aquilo seria a solução. Ele tinha a garantia sim que seria a solução com respeito a ele. Mas se nós iríamos olhar para aquela cruz e nos sentir atraídos por ela, claro que Deus na sua onisciência, ele sabe de todas as coisas, mas eu creio que daqui a pouco ele não tinha essa garantia. Mas mesmo assim ele nos amou. Porque ele entregou Jesus quando nós ainda éramos pecadores. Não havia ninguém santo ali. Não havia ninguém puro, ninguém merecedor. E aí Jesus vai para uma cruz. Ele faz pecado, aquele que nunca havia cometido pecado, para quê? Para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Hoje nós somos justos diante de Deus. E não porque somos merecedores, mas porque Jesus merece. Ele conquistou esse merecimento. Jesus, ele experimentou, ele conquistou esse merecimento para nós novamente, porque ele pagou por cada um dos nossos pecados. Então a obra da cruz, a gente poderia ficar dias falando sobre ela, de tão tremendo que foi aquilo que Jesus fez naquela cruz. Mas um pequeno resumo talvez, algumas consequências do pecado. O homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a sua ira. Como isso foi resolvido? A morte de Jesus foi propiciatória e aplacou
a ira de Deus. Às vezes a gente pensa, a gente banaliza, ou melhor, não vou usar essa palavra, mas diminui o que foi a graça de Deus, o que é a graça de Deus. Às vezes a gente pensa assim, tá bom, se eu pecar, mas tem a graça de Deus que me perdoa de todos os pecados. E é verdade, o sangue de Jesus foi derramado por todos os nossos pecados. Mas, em algum momento, nós paramos, antes que a gente cede para o pecado, em algum momento a gente para pensar que a ira de Deus por causa do pecado foi jogada em cima de um homem por causa de nós. Jesus, ele suportou a ira de Deus por causa do pecado. O pecado não passa impune, gente. O pecado nunca passa impune. E toda a ira de Deus foi colocada sobre o Filho dele naquela cruz. Gente, isso precisa mexer conosco. Jesus suportou a ira de Deus para que nós pudéssemos ter acesso à graça de Deus, ao amor dele, à misericórdia dele. Uma outra consequência do pecado, o homem está condenado ao castigo da morte eterna, da separação eterna de Deus. Jesus morreu a nossa morte para nós podermos viver a sua vida eterna. Ele se entregou como sacrifício por nós. Às vezes a gente ouve expressões, né? Porque mataram Jesus. Porque castigaram, prenderam e mataram Jesus injustamente. Mas isso não é verdade. Jesus se entregou como sacrifício. É muito diferente. Aqueles homens, aquela situação, que viviam naquelas circunstâncias, foram usados inclusive por Deus, mas o sacrifício foi dado por Deus e Jesus se ofereceu como sacrifício para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai novamente. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu a tua morte. E quando a gente fala aqui de morte, a morte eterna. E morte eterna diz respeito a estar separado de Deus durante toda uma eternidade. O que isso significa? Eu não quero se imaginar. Eu não quero imaginar. E a gente não consegue imaginar. E Jesus providenciou uma forma para que nós não precisássemos passar essa eternidade separada do Pai. O homem se tornou escravo de Satanás e também do pecado. E Jesus nos resgatou da escravidão de Satanás e do pecado. Ele nos resgata. Ele se dá no nosso lugar. O homem perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado. Mas através do sacrifício de Jesus, isso é restaurado e a nossa comunhão com Deus novamente é restaurada. Irmãos, hoje nós temos acesso à sala do trono da graça de Deus. Alguém já esteve lá? Alguém já esteve lá? Além de mim? Tu é melhor? Irmãos, nós estamos, o acesso está na nossa frente. Nós podemos comparecer à sala do trono de Deus quando nós queremos. Estamos constantemente na presença dele, podendo usufruir da bondade, da misericórdia, da graça, do amor dele. E isso tudo por causa de Jesus. Não seria possível sem Jesus. Esse caminho estava fechado. Isaías 59:2 fala disso, né? O pecado faz separação entre Deus e o homem. Não existia mais caminho. Jesus é o próprio caminho. Ele abre o caminho, se torna o caminho de nós estarmos reconectados, reconciliados com Deus. Agora a pergunta é, o quanto nós estamos usufruindo disso? O quanto tu tem usufruído? O quanto tu tem aproveitado estar na presença de Deus? Talvez tenha um monte de gente famosa aí que a gente queria ter acesso, né? Nada se compara.
Davi, quando ele teve a oportunidade de ter um deslumbre da glória de Deus, da sala do trono de Deus, Davi ele disse assim: eu preciso fazer um lugar para Deus aqui na terra, para que ele seja adorado aqui como ele é adorado no céu, para que ele seja entronizado aqui como ele é entronizado no céu, para que ele seja para que a presença dele esteja entre nós como ela está no céu. Sabe o que Davi fez? Ele foi lá, montou uma tenda, um tabernáculo, o famoso tabernáculo de Davi. Ele chegou a ter 4.000 pessoas trabalhando nesse tabernáculo, se revezando em turnos. Sabe fazer o quê? O que nós fizemos aqui antes. Louvar o Senhor e interceder diante dele. Ou seja, o ofício sacerdotal. Quando Davi faz isso, ele chama a presença de Deus para dentro do governo dele em Israel, em Judá, em Israel. Todas as tribos estavam juntas. Quando Davi faz isso, o que acontece? Ele, como sacerdote, está ministrando diante de Deus. Deus vem com a sua presença e ele cuida do reino. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos acesso à sala do trono de Deus e como sacerdotes nós devemos adorar a Ele constantemente, orar a Ele constantemente, ter esse relacionamento profundo com Ele constantemente, crescer nisso diariamente, desejar isso diariamente. Aqui tem alguém que sabe fazer isso perfeitamente? Não, nenhum de nós sabe e nunca vamos saber perfeitamente, mas precisamos dar passos em direção a isso. Por isso, no início, né, eu usei aquele texto do Salmo 22, justamente por isso. É uma oportunidade de nós atrairmos a presença de Deus para Ele operar entre nós. E onde se faz isso? Como se faz isso? Através de adoração. Uma forma de adoração, o louvor. Faz sentido para vocês? Pode não fazer, tá? Mas é verdade. E uma outra coisa fantástica no meio dessa obra da cruz é que nós fomos crucificados com Ele. Isso para mim foi libertador quando eu entendi o que isso realmente significava. O texto eu conhecia há muito tempo, mas na prática eu não tinha experimentado o que era ser crucificado juntamente com Cristo e os benefícios que eu teria por causa disso. A libertação que aconteceria comigo por causa disso e como eu poderia viver a vida cristã depois de uma outra maneira, de uma outra forma. Paulo, ele entendeu isso. E ele expõe isso da seguinte forma: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo, ele entende algo além do perdão dos pecados. Ele entende que a obra que aconteceu naquela cruz incluiu ele. E por ter incluído ele, fez com que ele se reconectasse com o Pai. No momento que ele estava reconectado com o Pai, ele se torna um templo do Espírito Santo. No momento que ele se torna um templo do Espírito, o Senhor vem habitar nele. E aí ele diz: olha, agora que o Senhor habita em mim, a vida que eu tenho não pertence mais a mim, mas é dele. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando eu entendi isso, irmãos, eu comecei a funcionar um pouco diferente no que diz respeito a como viver a vida cristã. Porque eu entendi que os meus pecados haviam sido perdoados pelo sacrifício lá de Jesus na cruz, que existia poder nisso. O que eu não tinha entendido, não tinha compreendido, é que o mesmo poder que perdoa os meus pecados também me capacita para viver a vida cristã. Eu não consigo viver a vida cristã se Jesus não estiver habitando em mim. Eu não consigo viver a vida cristã se eu não permitir que Ele viva a vida por mim. Eu não consigo dar respostas para Deus se eu não permitir que o Senhor que habita em mim dê essas respostas. Então existe esse conflito, né, da carne com o espírito, do espírito com a carne, e esse conflito no qual nós estamos vivendo diariamente, mas eu preciso tomar decisões de permitir que o Espírito Santo dê respostas. E eu me movo através dessas respostas, porque isso foi conquistado para mim lá na cruz do Calvário.
Não é mérito meu. Eu não consigo fazer isso por força própria. O que eu tentava muitas vezes lá atrás fazer era me esforçava muito para não perder a minha salvação. Só que o que acontecia no processo? Eu me dava conta que eu não era capaz eu não era capaz disso, eu não era capaz de preservar isso sozinho. E aí eu rendi completamente nesse sentido a minha vida para o Senhor, e ali veio paz, veio descanso. Quando eu entendi que é a vida de Cristo que está em mim, e é por causa da vida de Cristo em mim que eu tenho certeza da minha salvação. Ninguém pode tirar a vida de Cristo de mim. Ele habita em mim. E agora eu posso me mover através do Filho de Deus que habita em mim, como Paulo disse assim, aqui, por fé. Eu creio nisso. Eu creio na obra da cruz. Eu creio que Ele habita em mim. E eu me movo dessa maneira. Eu ajo a partir desse lugar. Eu opero a partir desse lugar. Eu acerto tudo? Não. Eu sou perfeito? Não. Porque eu continuo no processo, assim como cada um de vocês está nesse processo. Mas o que importa, irmãos, é nós entendermos isso. Se a gente não entender que o Espírito, que Jesus habita em nós pelo seu Espírito, e por causa disso nós conseguimos viver a vida cristã, nós vamos continuar tentando fazer na nossa força, com as nossas habilidades, com a nossa disciplina, e nada disso é o suficiente. Não é suficiente. Precisamos nos mover por fé no Filho de Deus que habita em nós. Porque Jesus habita em nós, porque Cristo vive em mim, eu tenho uma fonte de água viva jorrando de mim. Eu tenho vida eterna. O Gui citou aqui João 17, e João 17:3 diz que isso é a vida eterna. Jesus diz que conheçam a Ti, ó Pai, e a Jesus a quem Tu enviou. Isso é a vida eterna. Nós estamos usufruindo da vida eterna, irmãos, hoje. Nós precisamos conhecer o Pai, conhecer o Filho, e com isso nós vamos usufruir da vida eterna hoje. Nós já somos seres eternos. Nós não precisamos esperar a era que está por vir chegar, ou a gente morrer biologicamente aqui para então depois ter a vida eterna. Não, nós já somos seres eternos. E nós já podemos usufruir, ainda que limitadamente, ou apenas em pequenos aspectos, mas nós podemos usufruir da vida eterna hoje. E tudo começa com conhecer o Pai e conhecer o Filho. E a vida abundante que Jesus promete lá em João 10:10. A vida abundante em nós não é as coisas tudo dar certo. Não é eu realizar todos os meus sonhos. A vida abundante em mim não é eu ser um cara bem sucedido naquilo que eu faço. Não tem nada a ver com isso. A vida abundante em mim é a vida de Cristo em mim. Ela é abundante em mim. Tem uma canção do Livres para Adorar que, eu não vou lembrar toda exatamente, mas ela diz assim: quando o mundo cai ao meu redor... Alguém lembra? Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Isso é uma convicção. Às vezes a gente pode cantar isso, mas tem que ter essa convicção. O mundo pode cair ao meu redor, mas o Senhor está em mim, os braços dele me seguram. Então não tem a ver com sucesso humano, não tem a ver com ser bem-sucedido aqui nessa era, não tem a ver a vida abundante, né? Não tem a ver com eu ser o melhor em alguma coisa, o mais inteligente em outra, o mais bem-sucedido em outra, adquirir isso ou ter aquilo. Não tem a ver com isso. A vida abundante é a vida de Cristo em mim, e porque eu tenho a vida de Cristo em mim, eu tenho a vida eterna. Isso é vida abundante. Uma vida eterna. Amém, queridos? Jesus, ele não fica morto, porque a morte não foi capaz de segurá-lo. E não apenas isso, mas tem um aspecto que eu sou fascinado, que é o que fala em Romanos 4:25, que diz que Jesus, ou ele, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação.
Irmão, se Jesus não tivesse ressuscitado, a obra não estaria completa. Ele haveria morrido, poderia ter morrido pelos nossos pecados, mas nós ainda não teríamos conquistado o status de ser justos diante do Pai. Mas porque ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu principalmente o poder do pecado na morte, né? Ele venceu tudo isso, e porque ele venceu, eu sou justo. Deus olha para mim e me vê justo, aceitável. Deus me aceita. Ele gosta de mim. Ele gosta de estar comigo. Por quê? Porque Jesus venceu a morte e o pecado e ressuscitou. Os meninos cantaram que a gente cantou no início, né? A respeito da ressurreição. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. O amanhã talvez não vai ser tão bonito, não vai ser tão deslumbrante como eu gostaria que fosse nos padrões desse mundo. Mas quando nós olhamos para o amanhã da eternidade, irmãos, onde não vai precisar ter sol, porque a glória de Deus vai brilhar tanto que não vai precisar ter sol brilhando. Olha, a gente precisa desejar experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Nós precisamos desejar experimentar esse poder. Ele está disponível para nós. Experimentarmos nas mais variadas áreas de nossa vida o poder da ressurreição de Cristo. Ainda, Jesus ele é exaltado, já falei um pouquinho sobre isso, então não vou entrar mais muito aqui. Vou passar também, porque eu quero dar um foco naquele que está voltando. Jesus, quando ele é exaltado, diz ali o texto de Atos 1, diz que os discípulos estavam diante dele e aí baixaram algumas nuvens e ele começou a ser levado aos céus através de nuvens, né? Ou no meio das nuvens. E aí aparecem anjos e dizem para eles: o que vocês estão olhando? Vocês não sabem que esse que está subindo, da mesma forma ele vai voltar? Ele vai descer? Ou seja, a promessa da palavra de Deus que Jesus vai voltar, irmãos, isso precisa nos mover. Em Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. A gente sabe que esse dia vai ser grande, terrível e glorioso. Vai ser terrível para aqueles que não esperam o retorno de Jesus, para aqueles que não creem que ele vai voltar, e vai ser glorioso para todos nós que esperamos isso, que desejamos isso. O quanto desejamos isso? Ou por que desejamos isso? Talvez seja uma boa pergunta também. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, talvez o maior desejo que tinha no meu coração com relação ao retorno de Jesus tinha mais a ver com medo do que com amor. Então eu esperava que ele voltasse porque eu tinha medo do que poderia ainda vir a acontecer aqui. Mas eu não esperava que ele voltasse porque eu amava ele e queria estar com ele. E isso mudou completamente. Hoje, a minha esperança e a minha espera por Jesus é porque eu desejo de todo o meu coração estar com ele. Em que momento ele vai vir, em que circunstância ele vai vir, isso não é importante. O importante é eu estar com ele. E eu quero estar preparado para estar com ele. Por isso nós precisamos continuar a conhecer ele todos os dias mais profundamente. Apocalipse 21:3
Diz, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Quando a gente olha a narrativa bíblica, irmãos, nós temos aprendido isso. De Gênesis até Apocalipse, na narrativa bíblica, nós vemos uma iniciativa da parte de Deus desejando estar com o homem. Mesmo depois do pecado, as iniciativas que Deus ia tomando, as alianças que ele ia fazendo, sempre tinha como base o desejo de ele estar com os homens. Quando a gente vê esse texto de Apocalipse, a gente vê o clímax disso. A gente vê a restauração de todas as coisas. A gente vê Jesus voltando à cidade celestial, descendo dos céus, se tornando, aqui a palavra usada é um tabernáculo, uma tenda, né? Mas é uma cidade que desce dos céus, onde Deus vem habitar no meio dos homens. Ou seja, ele vem realizar o sonho dele. Ele vem realizar o sonho dele. Ele vai restaurar todas as coisas. A palavra de Deus diz que a glória do Senhor vai encher a terra. Nós vamos participar disso, irmãos. Hoje a gente não consegue entender o que é a dimensão disso. O que vai ser a glória do Senhor enchendo toda a terra. O que vai ser todo joelho se dobrar e toda língua confessar que o Senhor é Deus. O que vai ser o Filho do Homem, o homem Jesus, vindo e como rei governar com retidão, com toda a autoridade do céu, com retidão, com justiça, colocando em ordem toda essa bagunça que a gente fez como humanidade. O que vai ser isso, irmãos? E nós vamos poder participar de tudo isso. O desejo, hoje, que move meu coração de ver Jesus voltando, não é para escapar de uma situação difícil, mas é para poder participar daquilo que Ele vai fazer. Esse é o desejo que me move. Eu sei que move vocês também. Nós desejamos participar daquilo que Jesus não só está fazendo hoje, mas o que Ele vai fazer na sua plenitude. Porque, irmãos, hoje a gente vê só deslumbres, pequenos flashes, pequenas manifestações. Agora vocês imaginem quando toda a glória de Deus vai habitar essa terra. O que vai ser isso? O que vai ser Deus restaurando completamente o que foi perdido lá no Éden, com Adão? Restaurando completamente o plano dele. E nós vamos poder participar disso. Eu não sei se tu em algum momento pensou que talvez tu iria na eternidade estar em cima de uma nuvem tocando harpa. Né? Eu não quero te frustrar, mas vai ser muito melhor do que isso. Vai ser muito melhor do que isso. A eternidade vai ser muito melhor do que isso. Começando que a gente vai estar na presença manifesta de Deus entre nós de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Mas nós vamos participar de tudo aquilo que Ele vai fazer como governante também, como rei dos reis. Como isso vai ser, não faço a menor ideia. Mas vai ser. O Senhor nos convida a isso. Amém? Tu deseja pela volta de Jesus? Tu anseia pela volta de Jesus? Vamos fazer o seguinte. Eu queria ter um tempo agora para a gente orar junto. Eu acho que aquilo que o Espírito Santo está gerando em nós aqui precisa de uma resposta. E talvez dentro de alguma coisa que foi falado, de alguma coisa que o Espírito Santo ministrou no teu coração, tu precisa, e eu preciso dar uma resposta agora.
E eu gostaria de a gente poder ter um tempo para fazer isso. Amém? Podemos fazer? Fecha teus olhos. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.